Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Método Reconnection. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito, muito especial, que eu conheci há mais ou menos uns 5 anos atrás. Nós duas estávamos num momento completamente diferente do que a gente vive hoje. Ela é uma pessoa que teve literalmente todo tipo de oportunidade que vocês podem imaginar. Então, ela viveu tudo que muitas pessoas sonham em viver. Viajou o mundo a trabalho, foi modelo, ela teve muito acesso a um mundo assim que as pessoas sonham em ter. Conheceu todo tipo de pessoa, teve muito acesso a esse mundo, esse meio. E hoje ela inspira muitas pessoas, mas com uma outra pegada, numa outra vertente. Então, muitas pessoas conhecem ela por ser uma modelo super renomada, e alguns conhecem ela por ter um testemunho muito lindo, muito incrível, por ser filha também de um dos grandes pastores que a gente tem aqui no Brasil. A história de vida dela é muito mais do que você está imaginando. Acho que as pessoas olham para ela e falam, a vida foi fácil. E foi o oposto disso, e a gente vai ver tudo. Parece uma novela, parece que tem coisas aqui nessa história que você vai falar, não é possível. E é. E tudo isso para que ela pudesse dar o testemunho dela e inspirar você que está assistindo aqui. Então, com vocês, Bruna Vieira. Ai, obrigada. Já quase chorei só com a amiga, apresentação. Pode chorar hoje, eu tô sentindo que a gente vai emocionar muito aqui, amiga. Essa história é muito linda. Bom, para algumas pessoas que não te conhecem, assim, né? As pessoas olham o seu Instagram e até 6 meses atrás viam festas, viagens, amiga, foto, muito glamour, assim, uma vida com outras modelos, com muito acesso. Eu lembro que eu tive no Camarote Salvador, assim, no número 1, tipo, onde muitas pessoas sonham em estar, você já esteve, você já viveu, só que hoje você mudou completamente a rota, você se transformou e você tá seguindo um outro caminho, né? Que é muito lindo de inspirar pessoas. Me conta um pouco de então, você falou, eu já vivi tudo, eu já tive tudo, mas eu não tinha o principal, que é a presença, que era o Espírito Santo, Deus. E eu realmente vivi muita coisa na minha vida. Eu ainda estou nesse meio, né? Porque N1 e camarotes e Salvador, e enfim, durante muitos anos da minha vida. E eu era o tipo de pessoa que eu estava ali, querendo estar ali, gostando e falando, eu não me vejo longe daqui, não existe. Tipo assim, eu nasci pra isso. Eu falava, eu tava na festa até 7 da manhã e falava, não, eu não vou embora, entendeu? E hoje eu olho pra trás, eu não consigo me imaginar naquele lugar. Pessoa, não, né? e tá tudo bem, sabe? Não julgo de forma alguma. Meu Réveillon, eu estava lá. Só que o que acontece? Existe uma vida com Deus e uma vida sem Ele. Depois que você experimenta a vida com Ele, não existe mais nada que importe na sua vida além daquilo ali, sabe? Nada que chega aos pés, né, disso. Nada, amiga. Eu fugi durante muitos anos. Estava até desse chamado. Então, eu queria que você contasse um pouco do seu começo, assim, da sua história mesmo, de todo o processo, assim, que da você minha história viveu. com Deus. Do seu começo, assim, seu passado, como é que foi a história da sua adoção. 2 adotadas aqui, tá, gente? Então, acho que é uma história que toca muito. As pessoas olham pra você e falam, vida perfeita. Só que você passou por muitos amiga, desafios. Muita. Como é que foi? Na verdade, eu sempre falei com muita naturalidade que eu era adotiva, né? Então, isso pra mim foi, tipo, no colégio, pra várias pessoas, assim. Eu lembro até que o meu ex-namorado, quando a primeira vez que a gente saiu, assim, ele me levou pra almoçar. E a gente tava conversando, ele falou, me conta um pouco de você. Eu falei, minha história, eu sou adotiva. Ele, mas você fala assim, com tanta naturalidade? Eu falei, gente, mas é um pecado, você sabe? É um tabu muito grande. É que pra mim era uma coisa tão normal eu ter 2 mães, ter porque eu falava que eu tinha um pai, né? Porque eu sou adotada, eu sou fruto de um adultério. E o meu pai, na época, não era o homem que ele é hoje. E eu tô falando isso aqui porque, né, ele já contou em púlpito. Todo mundo sabe da nossa história, do nosso testemunho. A gente fala isso hoje com muita naturalidade. Eu convivo, amo a vida dele, amo a vida da esposa dele. Nossa, eu honro meu pai, assim... Sim. Uma das coisas que eu escutei esses dias que me fez chorar. Bruna, a coisa mais linda que eu vejo em você é o quanto você honra o seu pai. Nossa, maravilhoso. E hoje eu vejo ele no púlpito, assim, eu falo, meu Deus, eu quero um homem
exatamente igual. Pai não se acha. Não fica se achando também, né? Calma. Mas eu quero Que um homem lindo. exatamente igual, sabe? Um homem segundo o coração de Deus. Então, entrando um pouco nisso, porque para as pessoas se contextualizarem. O seu pai, na época, ele era casado. Ele teve um affair, né? Tipo, um relacionamento extraconjugal. Eu vou falar dele, assim, mas... Do passado. O meu pai do passado. É o seguinte, meu pai era perdido na vida, né? Ele usava drogas e tudo mais. E ele já era casado, e ele teve um caso com a minha mãe, e a minha mãe engravidou. Ele não assumiu, e ficou com a mulher dele. Que também estava grávida. Que também estava grávida. E ele não assumiu e me abandonou. O que aconteceu? Um casal assumiu, pegou a minha mãe e levou ela pra trabalhar em casa pra ajudar ela grávida, pra ela ter condições de me criar. E eu nasci nessa casa. E os patrões me adotaram. Então, assim, a minha casa sempre foi a minha casa. O meu quarto sempre foi o meu quarto, sabe? Só que quando eu tinha 6 meses de idade, meus pais mandaram ela embora. E eu não era adotada ainda. E ela falou, o que eu vou fazer com a Bruna? E eles falaram, leva porque a filha não é nossa, a filha é sua. E aí eu peguei uma infecção de intestino muito grande. A minha mãe não tinha condições de me criar. Ela, tipo, deixava de comer, sabe? Pra dar pra mim. E ninguém aceitava ela. Ela foi expulsa de casa. Minha avó expulsou ela porque ela tava grávida. E naquela época, ser mãe solteira... Era pesado. Era muito grave, né? As pessoas julgavam demais. E aí ela falou que ela não tinha condições. E ela deu pra esse casal com o seguinte acordo. Eu assino os papéis que vocês quiserem, mas eu não quero nunca que vocês me afastem da minha filha. Ai, que lindo. E então você sempre soube da sua adoção? Sempre soube. Tipo, os meus pais nunca me falaram, a gente é seus pais. Nunca. Eu fui criada sabendo que eu tinha a mãe da barriga e a mãe do coração. Ai, que lindo isso. E aí, eu sempre chamei minhas mães de mães. E eu sempre falava que eu tinha 2 mães e um pai. Só que eu sempre soube da minha história. E eu sempre soube que o meu pai era o Luiz Hermínio. O seu pai é... Quando eu tinha 3 anos, o meu pai se converteu. Nossa. Jesus pegou ele e aí não teve pronto, jeito. Nunca mais voltou, graças a Deus. E aí, como a gente morava na mesma cidade, é uma cidade pequena, ele começou a ficar muito conhecido e o meu pai adotivo era muito conhecido. Nossa. Então, teve várias situações, assim... Onde eles tiveram que conviver. E, tipo, um entrevistou o outro uma vez. Nossa, que forte. Eu tenho algumas cenas na minha cabeça, assim, de eu vendo ele no carro, tipo, me olhando, assim, sabe? E depois a minha mãe perguntando quem era aquele cara que não parava de olhar pra Bruna dentro do carro. Ele falava, é o pai da Bruna. Aí tem uma história que o meu pai me contou agora, tem menos de 1 ano. Ele falou que teve uma vez que ele estava num restaurante com a esposa dele, e eu estava com os meus pais, e eu fui brincar no parquinho, e eu estava brincando com a minha irmã. Que chama o quê também? Bruna. Gente, como é que pode isso? E aí... Amiga, isso não é novela? Alguém pega essa história, pelo amor de Deus, cria um roteiro agora. Eu tô arrepiada. O nome dela também é Bruna. Meu Deus! E aí... Então, tipo, tem várias histórias hoje. E aí... Nossa. O que aconteceu? Quando eu tinha 12 anos, eu perdi meu pai adotivo. O que você sentia em relação a isso, assim, de você... Como você mesma falou, né? A gente pequena, a gente se sente meio que errada, né? Assim, meio que fruto... Não sei se você sentia isso. Se você sentiu um fruto de adultério, ou se você sentia que você não... Não. Então, os seus pais nunca te deixaram sentir isso. Nunca. Maravilhoso. Nunca. Só que você tinha essa coisa de rejeição, abandono. Porque eu acho que todo mundo que é adotado... Acho não. Assim, a gente tem um pouco desse sentimento. Eu comecei a me dar conta das crises que eu tinha, que são as crenças limitantes, né? As crenças que a gente tem. Eu comecei a me dar conta na minha vida adulta mesmo. Por quê? Eu comecei a ver que todos os meus relacionamentos, eu não buscava um namorado, um homem. Eu buscava um pai. Nossa, isso é muito forte. Sabe, paternidade, porque era a falta que eu tinha. E assim, quando eu perdi o meu pai adotivo, querendo ou não, quando você é criança e adolescente, a morte também é um abandono. Sabe? Então, foi mais uma vez a Bruna foi abandonada, mais uma vez a Bruna foi rejeitada. E hoje, eu tô no meu processo com Jesus, e eu sei que a minha maior cura hoje é isso. A cura e libertação, na verdade, é abandono e rejeição. Por mais que não tenha nada a ver, na época, eu sempre fui uma mulher que, tipo,
Eu sou independente, eu não preciso de ninguém pra me sustentar, eu sou orgulhosa, sempre fui muito orgulhosa. Sou mulher, saí de casa com 18 anos, vou viver minha vida. E foi isso que eu fiz. Nunca na minha vida, desde quando eu saí de casa, eu liguei pra pedir dinheiro. Nunca. Você foi atrás pra se sustentar. Eu sempre dei um jeito. E a minha mãe sempre ligando, perguntando se estava tudo bem. Nada. A mesma coisa o meu pai, o Luiz. Depois que eu perdi meu pai adotivo, ele tentou várias vezes falar comigo no Facebook, na época do Orkut, ele me mandava mensagem. E eu respondia pra ele, Luiz, o meu pai já morreu. Eu só tenho um pai. Aí o que aconteceu? Quando eu tinha 22 anos, 2014, eu entrei na igreja dele, sozinha. Ô, gente, só pra vocês terem uma noção, o pai dela, ele é um ícone no mundo evangélico. As pessoas, aqui no Brasil, ele foi um dos percussores, de falar, de ser muito... de ter essa outra pegada de igreja, uma coisa mais nova era, talvez, digamos. Sim. Então, ele foi muito... Ele é muito famoso ainda, até hoje. Ele é muito usado, Ele é muito usado por Deus. E você não tinha essa dimensão, porque você nem queria nem entrar dentro de uma igreja. Eu não fazia a menor ideia de quem ele era, assim... Sim. Porque pra mim ele era o Luiz Hermínio, entendeu? O Luiz Hermínio, pai da Bruna. Que lá de Santa Catarina. E aí, há 8 anos atrás, 2014, eu tava passando de novo por aquela rejeição de namorado, eu tinha terminado um namoro, eu tava mal. Todos terminavam, assim, nesse sentimento de abandono e rejeição. Sempre, amiga. Maravilhoso. E tem uma coisa que é muito louco, eu sempre era muito apegada aos meus sogros. Tipo, eu sempre, tive uma relação boa com a presença masculina, sabe? Como se eu quisesse sempre preencher a presença masculina. Com outra pessoa. Que era a paternidade e eu não fazia ideia, sabe? E aí, só que a maturidade, cara, eu sempre falo, a maturidade é uma coisa que é inexplicável. Quando ela vem, assim, que você fala, opa, sabe? E a primeira vez que eu ouvi isso, de rejeição e abandono, eu ouvi do meu pai. Como que foi? Há uns 8 anos, quando eu conheci ele, a gente conversou muito, ele me pediu perdão. Eu fui na igreja dele, né? Tipo, eu sabia onde era a igreja, era na minha cidade, eu sempre soube. Eu sempre soube onde era a igreja, sempre foi no mesmo lugar. E um dia, com 22 anos, eu acordei, tava na casa da minha mãe, e a minha mãe, onde é que você vai? Eu falei, vou sair. Peguei o carro e fui sozinha na igreja dele. Entrei, sentei lá atrás. E eu pensei, eu nunca tinha visto ele na minha frente, assim. Nossa Senhora. Ele falou pra mim que ele já tinha me visto até no aeroporto. E ele não sabia, ele não conseguia falar comigo. E aí você imagina, tipo, se pra mim já era difícil, imagina como não deve ter sido pra ele, sabe? Porque ao mesmo tempo ele fala, não quero atrapalhar a vida que ela tem. É o que ele fala pra mim, ele falou, filha, não é que eu fui embora e deixei uma mala de roupa, eu deixei uma filha, sabe? E aí, todas as vezes que ele tentou se aproximar de mim, eu bloqueava. Porque eu era assim. Eu sempre bloqueei todas as pessoas da minha vida. Sempre. E eu entrei na igreja. Lá atrás, ninguém ia te ver. Lá atrás. Na igreja do meu pai, acho que são 1.600, 1.300 pessoas sentadas. É muita gente. Mas eu acho que tinha muita gente em pé. Era café com pastor, era um sábado. Todo primeiro sábado do mês tem café com pastor. E aí, ele me viu no final do culto e começou a profetizar muita coisa na minha vida. E eu sei, são coisas que ficam na memória, assim, eu sei exatamente a frase até hoje. Como ele que falou, foi? Deus te trouxe aqui pra mudar a tua vida. Deus vai te levar às nações, não como exibição, mas como missão. Hoje, eu consigo entender exatamente essa frase. Não como exibição, porque Deus estava me levando às nações pra eu me exibir, pra eu ser modelo, pra eu fotografar, pra mostrar meu corpo, meu rosto pro mundo. Mas Deus vai te levar às nações não como exibição, mas como missão. Eu te achei no meu coração. Há 20 anos, eu te procuro no meu coração. Nossa, eu já falei pra ele que eu vou tatuar essa frase. Ai, que forte, né? E aí, eu caí. O Espírito Santo veio. Nossa, você caiu, assim, de catarse, assim, né? Você fala, meu, que é muito forte. E aí, depois daquele dia, a gente trocou telefone, ele me pediu perdão várias vezes. A gente começou a ter uma relação, assim... mínima, né? Que não era de pai e filha. Na minha cabeça, era do tipo... Eu era nova, né? Eu tinha 22 anos. Sim. Na minha cabeça, era assim... Eu já conheci meu pai.
eu já Tá fui feito, lá, né? tá feito, tá tudo ótimo, tá tudo resolvido. Só que não, Uhum. sabe? O que começou a acontecer? Isso, você ainda em São Sei. Paulo, modelando, Em São Paulo, trabalhando. no mundo, viajando, No e mundo, festa, festa. e tudo. E por quantos anos foi isso? Amiga, desde a minha adolescência. Aí dos 22 até quanto, assim? Até, tipo, Até, tipo, 5 anos. Mas... Com o meu pai? Não, nesse mundo, depois que você conheceu ele, você ainda não foi pra Amiga, igreja. até Um ano atrás. carnaval desse ano. Que maravilhoso. Até agora, eu tava esse ano no N1 lá, Nossa, curtindo carnaval. amiga. Só que Gente, a gente tá em setembro. ali, muita mas ali mudança. Deus já tava me pegando. Já. Porque eu já tava ali, mas eu já, sabe, tipo, eu já não me sentia bem. Uhum. O que aconteceu? Em 2019, eu conheci meu ex-namorado. E eu falo isso abertamente porque não tem Faz problema parte nenhum dessa de história. faz parte da minha história, exatamente. E ele tem uma filha. Nossa. Quando eu conheci ele, ela tinha 1 ano e 10. Uhum. E o sonho da minha vida é ser mãe. Sempre foi. E eu comecei a ver a relação dele com a filha dele. E eu comecei a ver que, tipo... E aí eu comecei a depositar nele algumas coisas que eu tinha falta da paternidade. Só que eu não me dava conta. Ela é inconsciente. E ele, tipo assim, ele não falava, você tem um pai, vai procurar seu pai. Não, ele tentava suprir, assim, sabe? Só que daí chegou um momento que eu começou várias coisas me incomodarem. Um exemplo, o meu pai tem uma editora de livros, meu pai tem vários livros publicados. E todo livro dele, ele fala que ele conta pai de não sei quantos, avô de não sei quantos e tal. Comigo são 5 filhos. E nos livros tá sempre 4. E ele já me conhecia. No Instagram dele tava assim, pai de 4, avô de 6. Sendo que comigo são 5. E isso começou, coisas que eu não dava bola. Realmente eu não dava bola. Só que isso começou a me incomodar. Eu pensei, opa, meu pai tem vergonha de mim. Porque eu não tô na igreja, porque eu não sou convertida, porque eu sou modelo, porque eu tô no mundo. Sim. Entendeu? E talvez pelo lado dele não te expor, né? Também, talvez, a esse mundo. Só que no meu coração orgulhoso, É lógico, você não vê não isso. existia isso. Mas faz todo sentido isso que você pensou. E aí, o que aconteceu? Meu ex-namorado via muito, e aí um dia incomodou muito ele. E ele falou, eu posso mandar uma mensagem pro seu pai? Porque tá me incomodando te ver sofrer desse jeito. Tipo, você tem um pai, sabe? Ele não morreu. E outra coisa, é o seu pai de sangue, Bruna. Se hoje você precisar de um transplante de sangue, se precisar de um transplante de medula, de qualquer coisa, ele é o seu DNA. Tá no DNA, amiga. Não tem como negar. Não tem. E aí, eu falei, tá bom. E aí, ele mandou uma mensagem. Eu falei, faz o que o seu coração mandar. Eu não quero me meter, tipo, eu orgulhosa, né? Amiga, isso tem 2 anos. Na pandemia. E ele mandou uma mensagem e aquilo ali foi uma virada de chave pro meu pai. Pra falar, tipo assim, cara, realmente... Ele falou, tudo que a Bruna mais quer é estar de frente com você, sabe? Que você apresente, que você fale. E ele falou que ele não fazia isso porque ele tinha vergonha. Porque ele na verdade, não é que ele tinha vergonha, ele achava que eu não queria, que aquilo ali ia atrapalhar a minha vida, ou que, tipo assim, eu tenho um pai pastor pra mim, não tem nada a ver, entendeu? E ele falou, não, muito pelo contrário, é tudo que a Bruna quer. E aí meu pai veio e me conversou comigo e falou, filha, eu quero sua bênção. E a sua bênção é pra eu te apresentar para público. Tá tudo bem pra você? Falei, tá tudo ótimo. É tudo que eu mais quero. Que forte. E aí foi, amiga. E aí foi que a nossa história, tipo... Tomou muita força, né? Tomou Uma proporção muita gigantesca. Muita força. E assim, Isa... Meu pai prega... O dia que eu entrei na igreja, há 8 anos atrás, ele estava pregando paternidade. Não. Juro por Deus, ele fala isso no púlpito. Não. Ele estava escrito bem grande atrás dele, assim, ó, paternidade no telão. Nossa, tô toda arrepiada, gente. Não dá. E aí eu falei, cara, Deus não... Não é à toa. Não é à toa, amiga. E aí eu fico imaginando quantos anos... Foram 20 anos no joelho pra me conhecer. 20 anos orando. Aí agora mais 8 anos depois que ele me conheceu pra eu viver tudo que eu tô vivendo. Porque ele... E assim, Deus escolhe os improváveis. Eu sou a filha improvável. Nossa, é mesmo. Sabe? É Davi, sabe? Nossa, eu falei isso esses dias. Sobre isso. Eu Mas sou me a filha conta, improvável. assim, isso, essa sua identificação, assim.
Amiga, eu não sei te dizer. Eu sei exatamente o dia que eu entreguei minha vida pra Jesus. Quando que foi isso? Dia 24 de maio desse ano. Nossa, gente, é muito forte isso. E foi assim, há 1 ano atrás eu terminei e eu fiquei muito mal. Naquele dia, eu fui pra minha casa e eu cheguei lá e falei... Meu pai viu que eu tava mal, todo mundo viu, eu tava realmente muito mal. Sim. E eu fui assaltada, à mão armada. Levaram meu celular, minha carteira, tudo. Eu não tinha nem como voltar pra São Paulo, porque eu não tinha identidade. E aí, no dia seguinte, eu pensei, cara, eu vou comprar um celular e eu vou tentar pegar o chip, pelo menos pro teu WhatsApp, eu vou pegar um celular antigo, não sei. Eu fui no centro da cidade e fui na Vivo. E aí, eu chorando, assim. Na Vivo, chorando. Eu tava destruída, eu falei, Jesus... E assim, eu fui criada na igreja católica. Eu sempre fui de, tipo, pedir muitas coisas pra Deus e tal. Mas não ter a intimidade que eu tenho com ele hoje, sabe? Sim. Porque a partir do momento que você tem a intimidade com ele, é uma coisa, assim, que é inexplicável. E aí, eu fui na Vivo e eu falei, moça, então eu queria pegar meu número, só o chip. Ela, eu preciso de um documento. Eu falei, moça, você não tá entendendo. Eu acabei de ser assaltada. Eu não tenho documento, eu não tenho nada. E aí, eu lembrei do meu banco, que poderia ter alguma coisa impressa minha, né? Aí era assim, tipo, a Vivo aqui, o banco lá no final da rua. Aí acabada, eu fui da Vivo até o banco chorando. E eu olhei pra Deus e falei assim, ó, cara, falta mais alguma coisa. Nossa. Sim, meu celular, minha carteira, meu namorado, tudo, tu levou tudo, falta mais alguma coisa. Isa, na hora que eu falei isso, tinha um cara tocando violão, pedindo dinheiro na rua, tipo, com um microfone tocando violão, tocando sertanejo. Na hora que eu falei assim, falta mais alguma coisa, o cara começou, restitui, do nada. Meu Deus. Ele parou de tocar o sertanejo e ele começou, e ele olhava pra mim, eu tava do outro lado da rua. Eu quero de volta o que é meu. Aí eu falei, eita, Deus, é forte. tá, é tu. É bem isso. Foi ali que eu comecei a sentir. Tá, é você mesmo. Eu falei, foi ali que eu comecei a sentir que ele... Nossa senhora, é muito forte. E ali, o que aconteceu? Naquela semana, eu entreguei minha vida. Quando o meu pai, no final do culto, ele sempre fala, se alguém tá ali, quer entregar a vida pra Jesus e tudo mais, eu fui lá na frente. Aí, naquele dia, a partir do momento que você declara, uma coisa é você falar, eu tenho Jesus, eu tenho Deus no meu coração, não. Na igreja, mas a partir do momento que você declara, é quando ele começa a agir. Você precisa declarar isso, sabe? E aquele dia eu declarei. Eu voltei pro meu ex-namorado. E, tipo, a única coisa que eu queria naquela época, eu só orava pra isso acontecer. Que eu queria voltar. Eu tava sofrendo muito. Voltei. Só que, tipo, há 1 ano atrás, Deus já tentou fazer comigo o que ele tá fazendo hoje. E eu não entendi. Eu me desesperei. Sim. Aí ele falou, tá, minha linda, então peraí, deixa eu voltar aqui, que senão essa menina vai entrar em depressão. Né? E eu voltei. Eu fiquei 1 ano, mais 1 ano. Nesse 1 ano, quando eu, no Réveillon desse ano, eu comecei a olhar em volta e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, sabe? Não tá fazendo sentido mais. Não tava mais fazendo sentido pra mim. Aí eu comecei a ir muito... Eu comecei a ir pra Itajaí, eu começava a ir na igreja, que na época eu ia pra igreja eu falava, meu Deus, que povo doido. É, que povo doido. Uhum. Hoje o povo doido sou eu, né? É, no caso é ela hoje, gente. Pode ir lá na igreja, que ela vai estar lá. E aí... A gente fez uma oração linda aqui, é muito poderoso isso. E aí, amiga, dia 24 de maio... Aí eu terminei dia 24 de maio desse ano. Eu tava num dia, assim... Péssimo. Eu fui numa célula, fui a primeira vez na célula aqui em São Paulo, que é a célula que eu frequento até hoje, que é Encontro com Jesus. E naquele dia eu falei, Deus, a partir de hoje, eu mudo a minha oração. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu cansei, eu só falei assim, ó, eu tô cansada. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais sozinha. Sabe? Eu tô, assim... Exaurida, né? Exausta. Eu falei pra ele, exausta. E assim, Isa, um assunto que eu amo muito falar é deserto. Porque Deus, é no deserto que ele te lapida. É no deserto que ele vem. É quando tu chega no fundo do poço, que tu acha que, assim, não tem mais nada. É quando ele vem. Quando e te restaura. E fala, filho, eu tô aqui. Pega na tua mão e, sabe? Nossa, é muito forte isso. Nenhum deserto é em vão. Nenhuma lágrima em vão. Nenhuma lágrima que você derrama é em vão, sabe? Toda cura em Jesus é o começo de um ministério,
Muito sabe? lindo isso. Tudo se transforma em testemunho. Sim. Se você tem Jesus e caminha com ele, o seu testemunho pode ter certeza, cara, que vai impactar Faz todo muitas sentido, vidas. né? E aí ali eu falei, quando eu entreguei minha vida, eu falei, Deus, me usa. Uhum. Porque há 2 anos atrás, acho que até mais de 2 anos, eu recebi uma profecia de uma pessoa que é próxima a mim e que falou pra minha mãe, a Bruna vai ser líder, vai ter um grande ministério. Ela vai ser missionária. O chamado da Bruna é com missão. E a missão dela é com crianças e mulheres. Nossa, muito forte. E ela falou, e eu vejo a Bruna na África. Eu vejo ela rodeada de crianças negras. E aí passou, eu falei, Não tô afim. missionária. Tipo assim, ter que Não largar não a minha meu vida estilo. da festa, ter que parar de beber. Esquece, Não. né? Aí há 1 ano atrás, quando eu fui pros pés do Senhor de novo, eu recebi de novo a mesma profecia de outra pessoa. Nossa, muito... Bruna, o teu chamado é muito grande. Isso e aquilo. E eu, não dá, não é pra mim. E o meu pai, provavelmente, é que ele não me fala, ele só dá risada, né? Ele não me fala, mas ele provavelmente recebeu muitas profecias de mim. Ah, com certeza. E aí, eu comecei a falar, eu falei, Deus, eu quero que tu me use da maneira que tu quiser. Me dá os dons espirituais que tu quiser. Eu falei, eu me rendo, eu quero viver pra ti. E o que mudou depois que você fez essa oração? Eu fui batizada pelo Espírito Santo. Mesmo? Como que foi? Batizada em línguas. Exatamente 1 mês depois, no dia 24 de junho. Foi nesse dia que você falou, meu, é isso. Dia 24 de maio. Nesse mês eu fiquei, Deus, Vai me usando. faz, muda alguma coisa. Porque assim, ele trabalha em silêncio, né, Isa? E ele trabalha em silêncio e às vezes a gente acha que não tá acontecendo nada, que não tá fazendo nada, que nada acontece. E o silêncio de Deus é ensurdecedor. Quando ele não fala nada. Você ficou um mês sem sentir Porque nada. as pessoas falavam assim pra mim, porque Deus falou pra mim, porque Jesus falou comigo. Porque eu falei, gente, mas como é que é esse Como é que negócio? como é que essa voz... Você ouve? Você não... Isa, eu comecei, eu falava, Deus, fala comigo, do jeito que tu quiser. Eu comecei a sonhar. Eu tive batalha espiritual dentro do meu quarto. Muito de ver forte. uma pessoa me sufocando. Eu via, eu não tava sonhando, eu tava acordada. Eu fui num evento da nossa célula e eu tava orando assim, e aí de repente eu olhei pra um menino e veio, juro por Deus, veio uma voz. Vai lá falar com ele. Aí eu, mas vou falar o quê? Eu só ouvia, abra a tua boca, abra a sua boca. E eu, Deus... Você falou que você queria ser usada, né? Agora vai. Mas eu abri minha boca. E eu olhando pro menino assim, e ele chorando, eu abri minha boca e começou. Línguas. Aí eu parei, meu Deus, o que é isso? Que é isso? Aí o Will, um amigo meu, tava do meu lado, quando eu olhei, ele tava ajoelhado, assim, orando, eu preciso contar pra alguém, eu preciso falar com alguém, sabe? Sim. E aí ali Deus me pegou e Você continuou, né? E aí eu, Muito lindo isso. em línguas, porque dizem que Deus, ele não te santifica para te batizar em línguas. Ele primeiro te batiza em línguas, porque é em línguas que você vai orar para ser santificado. Nossa, muito forte. É muito forte. Que você mata a carne, né? Que você começa a matar os desejos e as coisas da carne. E aí, quando eu fui orar, eu orando em línguas, eu passei a madrugada inteira. Eu virei a noite orando em línguas. Que lindo. E aí, foi isso, amiga. E aí, Deus começou a trabalhar comigo, assim, eu comecei a ficar sensível pra Deus. Isso. E se você começou a obedecer, né? Porque tem pessoas que são sensíveis, mas que elas não confiam, elas têm um bloqueio, elas não se rendem. Mas eu sou um pouco assim, tipo, eu sou assim, o que eu tava falando, dos sinais. Porque Deus dá o copo, né? Aí a água se mexe. Eu, não, Deus, mas mais alguma coisinha. Eu não tenho um coração mole pra isso, sabe? Sim, você eu quer sempre todos peço os mais sinais. E aí foi isso. E aí aconteceu uma coisa muito... Tipo, Deus foi me dando todos os sinais. Quando eu fui batizada em línguas, eu liguei pro meu pai. Falei, pai, eu quero me batizar nas águas. Nossa, que lindo. E aí ele falou, dia tal... Aí eu contei pra ele que eu tinha sido batizada em línguas. E ele, nossa, filha, que coração lindo. Jesus é bom demais, isso e aquilo. Eu quero ser batizada em águas, nas águas. Ele falou, daqui a 1 mês tem o batismo aqui na igreja. Eu falei, eu vou ser batizada. É isso, não vou mais fugir. Chega de fugir do meu chamado.
Eu tô sentada na igreja, esperando pra ser batizada. Aí vem todos os sinais, assim, lógico, né? Eu sentada na igreja esperando pra ser batizada. Aí, tipo, vai a primeira fileira. E eu tava sentada na segunda fileira. Quando chegou na metade da primeira, era pra ir o resto das pessoas. Aí me chamaram. Falaram, Bruna, vem agora você. Quando eu levantei, a luz da igreja caiu, assim. Ah, pronto. Não é possível. A luz da igreja caiu, apagou. Ficou, tipo... A igreja ficou no escuro. No escuro. Aí começaram a ligar os disjuntores, assim, sabe? Sim. Aí, acho que foi algumas pessoas batizadas no escuro. E ali eu comecei a queimar. E línguas, e Espírito Santo e tal. Eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor tá fazendo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se é você, se é batalha espiritual. Eu não sei o que é. Mas, assim, que seja feita a tua vontade. Se for pra eu me batizar no escuro, eu me batizo no escuro. E xererê, e tum. Isa, eu pisei na água. A luz, assim, ó. Não. Eu tenho um vídeo. Cala a boca! A gente pode pôr um trecho daqui nesse vídeo? Pode. Você pode me tá mandando A hora esse que eu vídeo? subi, eu Não, abracei. a produção vai pôr esse vídeo, sim, pra gente. Eu né? abracei meu pai e a luz da igreja voltou. Eu falei, não. Aí meu pai chegou no meu vídeo e falou assim, você quer mais algum sinal do que isso? Aí me batizou. Foi lindo o batismo. Ai, que lindo. Aí me batizou e naquele dia, ele me batizando. Eu nem falei isso com ele depois, mas provavelmente ele lembra. Ele profetizou naquela hora pra mim. Exatamente a mesma frase. Nossa. Deus vai te levar às nações, não como exibição, mas como missão. Filha, você está sendo curada. E eu vejo pessoas caindo na sua frente, sendo curadas por você. E eu amém, eu creio em nome de Jesus. Sim. E o que você tá fazendo pra se preparar pra esse chamado? Porque é muita barra, né? Amiga, que você é não muito... não é que você vai enfrentar, mas assim, as pessoas olham e falam, meu, é fogo, porque é uma coisa que literalmente demanda tudo, né? De você, assim... não tô falando nem de energia, mas assim, essa entrega total. Então, assim, você entrou nisso em maio, efetivamente, né? Então, a gente tá em setembro e tem muitos... Tempo, assim, eu falo, meu, parece que você tem no mínimo 40 anos, porque o que você viveu, tem pessoas que passam a vida e não vivem. E muita coisa, assim, né? Então, realmente, Deus estava te preparando pra esse chamado. Você se sente preparada pra isso? O que você tá fazendo pra se preparar ainda mais? Pra entregar mesmo essa cura, esse canal pras pessoas? Eu, Bruna, me preparar, eu digo que a minha preparação é diária. Isso. Tipo, eu tô nos pés dele todos os dias. E assim, quando você... É o começo do amor, né? É como se fosse um namoro. Isso. É a primeira paixão, é o primeiro amor de Jesus, assim, que você tem vontade de arder, você arde por ele o tempo inteiro. É fome e sede da presença todo o tempo. Todos os eventos você quer estar, todos os lugares você quer falar dele. Tipo assim, se você ficar falando comigo aqui de Jesus, eu vou virar a noite falando dele. Sim. Entendeu? Mas muito assim, eu eu sei que tudo acontece na hora dele, sabe? Eu tô deixando ele agir. Nossa, muito incrível. Eu não tô... E é o que eu falo, o meu pai fala pra mim, filha, o teu tempo vai chegar. O teu tempo vai chegar. Eu sou muito ansiosa, né? E eu oro muito pra essa minha ansiedade. Sim. Porque ansiedade não é uma coisa dele. E eu sei que, tipo, vai ser no tempo dele, sabe? Isso. Enquanto isso, eu tô vivendo a minha vida. Muito lindo isso. É que assim, quando você muda a sua identidade, não tem como as pessoas não perceberem, porque faz parte do seu ser. Isa, isso é uma coisa que eu pedia muito pra ele. Eu falava, Deus, eu quero ser uma nova Bruna. Eu quero viver algo novo da tua parte. Eu quero ser outra Bruna. Como se, tipo assim, essa Bruna é uma nova identidade na tua presença. Eu quero DNA, eu quero ser aquela Bruna que as pessoas olham e falam, meu Deus, o que ela tem? O brilho, sabe? Do Espírito Santo. Sim. Que antes você acha que você não tinha. Mesmo sendo, linda, magra, modelo. Amiga, não é que eu acho que eu não tinha. Eu acho que eu tinha. Mas eu exalava de uma outra maneira. Entendi. Sabe? Eu achava que mostrar meu corpo na internet... Era a forma disso. De conseguir, né? De conseguir mostrar pras pessoas
e chamar E atenção. tá tudo bem, e tá tudo pelo ótimo. amor de Deus. Não, tá você tudo ainda bem. tem suas amigas e tudo. Eu ainda tenho minhas fotos Gente, mostrando. Mas assim, lógico, hoje. Mas eu acho que você tem que manter isso. Mas eu Porque tenho, porque é é o meu sua passado, história, é a é minha lindo. história, exatamente. É muito lindo isso. E tá tudo bem, se eu tiver que fotografar hoje de biquíni, eu vou fotografar de biquíni. E não Sim, tenho é seu problema trabalho nenhum também, com isso. É o meu é. Eu ainda trabalho um pouco como modelo, né? Eu fiz Sim. uma transição também de profissão, tem uns 2 Claro. anos. Que hoje eu trabalho como chefe de culinária funcional. Uhum. Mas eu tenho ainda os meus clientes antigos, eu ainda Lógico. trabalho um pouco como modelo. Mas é super importante as pessoas verem essa... A gente fala que é uma metanoia, né? Que você realmente tá É uma mudando metanoia, amiga. tudo. É uma metanoia. É incrível, é maravilhoso. Você muda tudo. E eu vou te falar, é uma coisa natural, né? natural. Aliás, Tipo é assim, sobrenatural, porque né, na você parou, agora você... Porque o povo fala muito, agora porque você é vocês são crente. bitolados. são Agora muito... você é pastora. Agora você é crente. Ai, em nome de Jesus, ainda bem que eu sou. Como é bom ser crente, entendeu? Bem isso. E tipo, antes, porque a gente tinha tá desconstruindo vergonha. Eu essa- tinha vergonha. Eu Eu sei já falei pro como meu é. pai, eu tinha vergonha de falar que meu pai era pastor. Nossa, olha isso, né? Que não era vergonha, mas eu tinha uma coisa, tipo assim, eu lá no mundo. Aí eu fico pensando, imagina pra ele. Uhum. Ele lá pregando a palavra, falando de paternidade, e eu, a filha dele lá no mundo. Imagina bem como não isso. deve ter sido pra ele durante anos, sabe? Sim, com certeza. E aí uma coisa muito louca que aconteceu, olha isso. Depois que eu fui batizada naquela semana, eu tava lá no sul, eu fui na casa de uma amiga minha. E na hora de apertar o interfone, eu tropecei na escada. Sim, do nada, eu tropecei na escada. E aí tinha uma parede aqui, ó. Eu bati com essa orelha, a orelha direita, na parede. E eu abri a minha orelha. Tipo assim, não foi de brinco, não foi de nada. Eu tenho até hoje a cicatriz aqui, ó. Nossa. Eu abri minha orelha, começou a escorrer sangue. Aí a hora que eu subi no apartamento dela, o noivo dela é médico. Aí ele olhou minha orelha e falou assim, cara, você vai ter que levar ponto. Eu falei, não tem a menor possibilidade de eu levar um ponto agora. Eu falei, faz um curativo aí e tá tudo certo. Abriu real. No dia seguinte eu fui na igreja. Aí meu pai veio me cumprimentar e veio desse lado. Eu falei, não, pai, desse lado. Porque a minha orelha tava desse tamanho. Ele, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu abri minha orelha. Dele, como? Eu falei, do nada, eu tropecei e bati minha orelha sem querer e a minha orelha abriu. Aí ele olhou assim, ele, bem a orelha direita, né, filha? Aí eu falei, por quê? Ele, você sabe que isso é profético? Nossa Aí eu Senhora. falei, como assim? Aí ele pegou o celular, Na foi Bíblia. na Bíblia e escreveu orelha. Tem 2 passagens da Bíblia. Uma delas é que quando os Nossa, escravos, forte. eles eram obrigados a ficar com seus patrões durante 6 anos. No 7º ano, eles poderiam ficar livres, escolher ser livres. Se eles escolhessem ficar com patrões por apego, por alguma coisa, o patrão tinha que furar a orelha direita para dizer assim, agora você me pertence, agora você é meu. Não tem mais volta, sabe? Sim. E tem uma passagem da Bíblia que Davi fala pra Deus, você furou a minha orelha direita, porque agora eu sou teu, não tem mais volta pra mim. Nossa, que lindo! É E profético. É que você pede sinal, né? Deus fala, tá bom, vou os te dar sinais. todos os sinais. Todos, inclusive bem doloridos, só pra você E na ver. passagem diz, é o servo da orelha furada. Nossa, gente, muito forte isso, né? Muito forte. E assim, vamos lá. Tipo, você é da noite pro dia, literalmente. Né? Das trevas pra luz. Literalmente, sua vida é assim, a polaridade. Amiga, foi. E é lindo isso, meu. E até no seu batismo, né, meu? Escuro e Das trevas haja pra luz, literalmente. Mas a profecia do batismo foi exatamente isso, das trevas pra luz. Não. E também que, tipo, o meu batismo não era uma coisa de holofortes, era uma coisa só... Íntimo, né? É. Era algo íntimo. E Mas ali foi bem profético. tem foi pessoas mais novas assistindo a gente e falando, meu, o que é isso? O que é isso? O que você diria pra essas pessoas que estão agora querendo entrar nesse mundo, meu, de competição, é foto, é Instagram, é você querer mostrar, você querer ser alguém. Acho que não é erro negativo, mas às vezes pela motivação errada as pessoas acabam se perdendo para ter algo que a gente acha que é tudo, né? E principalmente quando a gente tá mais nova, né? Nessa na adolescência, até os 22, 23 anos, a gente ainda tá muito nessa busca louca e incessante de... Eu acho que o Instagram contribui muito pra isso, né? Porque o Instagram...
é muito filtro, é muita coisa. A gente usa, a gente não é hipócrita a ponto de dizer que não, mas ali é muita coisa que não é a vida real, né? Então, tipo assim, eu fico imaginando as pessoas vendo o meu Instagram no passado, assim, o meu relacionamento era muito exposto, a minha vida era muito exposta, e muitas coisas dali não eram reais, sabe? Mas o que eu comecei a entender depois dessa caminhada, assim, é que as pessoas buscam preencher um vazio. Com coisas momentâneas, né? O vazio existe. Sim. Tem pessoas que vendem que tá na festa todo final de semana, vai preencher. Tem pessoas que tentam preencher o seu vazio com coisas e pessoas. E eu sempre falo isso. Cristo tem exatamente o mesmo tamanho do vazio que você tem no seu coração. Então, assim, só ele vai te preencher. A única coisa que realmente vai te preencher é essa conexão espiritual. E fazer você viver a diferença entre solidão e solitude. Porque a solidão é quando você tem o vazio e você não consegue estar sozinha, você sofre com aquilo, você tenta preencher com coisas e pessoas, você faz de pessoas o seu Deus. Isso. E a solitude não. A solitude é quando você tá preenchido e é uma escolha sua estar sozinha, porque você tá preenchido pela presença. Você tem o Espírito Santo. Você fala, cara, hoje eu vou ficar em casa sozinha, abrindo meu vinho e tá tudo bem. Eu costumo dizer que essa conexão espiritual, né, essa reconexão, que eu acho que todo mundo passa em algum momento, a gente tem um rompimento, e em algum momento a gente volta para ter essa fé, de alguma forma. Por isso que o método Reconnection é isso, é você realmente se reconhecer, você se reconectar com quem você realmente não aquilo que você viveu, mas aquilo que você nasceu para ser. É uma versão mais refinada, uma versão mais conectada, mais preenchida. E eu acho que tem muitas pessoas que passam a vida se sentindo desconectadas. E o vazio, ele é só um sintoma de uma desconexão com algo maior do que você. Então, na teologia fala muito disso. O ser humano, ele precisa do sobrenatural. Sim, ele precisa acreditar em Deus. Ele precisa ter uma sensação de que, tá bom, não é Deus, mas é o universo, a energia. Algo que faça sentido para essa pessoa se sentir conectada a real essência dela. Sem isso, a gente vê pessoas que preenchem vazios com, bebida, mulheres. Mas aí o que eu te digo, comparação, não preenche. Isso, é uma um preenchimento momentâneo, isso. Entendeu? É só um alívio daquela dor ali naquele momento. É o que eu sempre falo, começa na quinta, né? Quinta, sexta, sábado, mas a segunda vai chegar. Entendeu? O domingo sempre chega, a segunda sempre chega. E é doído. E é doído. É doído se você não tem algo maior do que você pra preencher esse vazio. E não é uma pessoa, não é um relacionamento, não é, amiga, a bebida e a festa e o camarote. O amor de Jesus por você, quando você sente o amor dele de verdade, assim, é uma coisa surreal. Sim. Que você tá preenchida. Eu não vou te... É óbvio que tem altos e baixos, é óbvio que vai ter momentos da sua vida que você vai estar triste, mas quando você tem a presença, quando você tá na presença e você tá preenchido, você vai estar triste, mas a sua confiança é diferente, sabe? É verdade. Você tá passando pelo seu deserto, mas o deserto você passa de uma maneira diferente. É mais porque confortável. você sabe que a terra prometida tá logo ali. Isso. Entendeu? Você passa confiando e falando, Deus, eu acredito, eu sei que tu tens o melhor pra mim. Sabe uma coisa que eu acho que não é com o tempo que é adquirido, não é com a maturidade, é único e exclusivamente com essa conexão com Deus, com o espiritual, com algo maior do que você. Então, eu costumo dizer que sem isso, você não se sente em casa em nenhum lugar. É tipo, você vai numa festa e você tá sempre tipo, ai meu Deus, mas a roupa, o cabelo, você não tá à vontade. Quando você tem algo que te preenche, que é além, que é acima, que é maior do que você, você pode estar em qualquer lugar. Você tá em paz, em casa. Tipo, nesse mundo mesmo. Tipo, eu estou em casa se eu estiver aqui com você. Eu tô em casa se eu estiver na melhor balada. Sim. Mas eu tô em paz, eu tô preenchida. E isso exala. Não a paz que excede todo o entendimento. Não existe ansiedade. Não existe medo. É como se você fosse, literalmente, uma versão à máxima potência, né? Sim. Que eu sempre falo. Sua é uma versão muito mais conectada, muito mais centrada, equilibrada. É uma paz que você passa para as outras pessoas. Você vira um pilar, uma potência. As pessoas migram. E, gente, eu tenho 24 anos. Vou fazer 25 em dezembro. Não é de idade.
Não é de beleza. Não é de nada. É algo que é sobrenatural. Quem tem essa conexão, é como se a pessoa tivesse entendido tudo. É lindo. Eu sempre falo, Isa, que Deus é educado. Muito. Ele bate na porta, mas quem abre é você. Entendeu? Então, assim, você tem que abrir a porta pra ele entrar. E essa conexão tá aberta pra todo mundo. É de graça. Tá Como ali. é que a pessoa pode se sentir mais conectada e ouvir mais a voz de Deus? Uma pessoa que tá começando e que não quer ir na igreja evangélica, não quer muito, teve muito trauma com essa coisa de pastor, mas quer sentir a voz de Deus, quer ser sensível, quer melhorar a intuição. Bíblia. Palavra. E Palavra, presença. Eu tenho um vídeo que eu falo. Como que você quer ter intimidade com Deus? Ele tá ali, fecha a porta do teu quarto. Coloca o teu joelho no chão, fala pra ele. Porque às vezes ele só quer te ouvir. Às vezes ele quer que você... ele sabe de tudo, mas às vezes ele só quer ouvir da tua boca. É lindo isso. Tipo assim, Deus, eu não... É a decisão. É a decisão. Ele não vai fazer algo contra seu livre-arbítrio. E assim, todo mundo fala pra mim, porque você não bebe mais, você não vai mais pra festa e... porque agora você é bitolada. Gente, não é isso. É que assim, pra mim, eu não tenho vontade. Isso. Não é. E se tá você tudo também bem. quiser ir no aniversário, esse final de semana, você vai de boa. Esse final de semana é aniversário da Mari, que mora comigo. Teve aniversário, jantar na sexta, teve um churrasco no sábado. Eu tava lá. Ela é minha amiga, ela é minha melhor só porque amiga. Você começa a acreditar em Deus e viver coisas sobrenaturais não significa que você não vai. Mas sabe qual é o mais... Qual é a coisa mais sobrenatural que acontece? As pessoas vêm falar de Jesus com você no meio do pagode. No meio do sertanejo. E eu falo, ai, Jesus, tu é bom demais. É muito lindo. Porque tu tá ali, e aí vem uma menina que eu não via há anos. Ela olhou pra mim e falou assim, você lembra de mim? Aí eu falei, claro que eu lembro. E eu tava tomando café no meio do negócio. Da baladinha. Aí ela assim, você lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro e tal. Ela, Bruna, eu preciso te falar uma coisa. Todos os dias que eu acordo mal, eu entro no seu Instagram. Nossa, que lindo. Porque eu sei que todos os dias você vai ter uma mensagem, ou no seu stories, ou no seu feed. E aquilo, tipo, me passa uma paz, entendeu? Nossa, muito lindo. Aí eu falei, Deus, entendi. Sabe? Tipo, isso. porque é isso, Isa. Não é nada pra gente, é o que a gente tava orando aqui antes. Isso aqui não é pra nós, é pra Ele. É verdade. Sabe? Tudo que eu faço hoje na minha vida... Eu acho que é pras pessoas que já estiveram num lugar... Aliás, que estão num lugar que a gente já esteve, né? Eu acho que, assim, sim, é pra Deus, mas pra Ele te usar, pra que você consiga... alcançar pessoas que estão num lugar que você já esteve, que você conhece muito bem. Sim. Então, eu acho que tem esse chamado também. Sim, total. E assim, eu sinto que o meu chamado é justamente porque eu posso alcançar pessoas que outras pessoas não conseguem alcançar. Isso. Como, por exemplo... Esse meio, né? As pessoas da minha idade, as pessoas que estão na festa, tudo mais. Porque, Isa, o final é sempre Deus. Se você não for no amor, você vai na dor. Eu fui na dor. Isso. Todo mundo vai pros pés do Senhor na dor, sabe? Vai, é muito fácil. O problema é que depois a gente esquece dele. Mas quando ele pega e... tipo, foi o que aconteceu comigo. Pegou. Tem pessoas que têm um chamado, né? Diferente, assim. Mas como se fosse uma promessa, talvez, de dom. Eu não sei se você sente isso. Eu não sinto que é dom, porque eu não me sinto preparada ainda. Sim. Eu peço todos os dias pra ele me preparar, sabe? Eu sei que a minha hora vai chegar, eu não me sinto, às vezes, preparada pra falar, pra pregar, assim, mas... Mas você tem a vivência, eu né? sei que eu sei do meu chamado, eu sei que eu tenho chamado, eu sei que tá no meu DNA, mas às vezes eu não me sinto muito preparada. Mas eu sei que, da mesma maneira que eu não me sentia 4 meses atrás, 5 meses atrás, então daqui a, entendeu? Talvez o que eles... a preparação, é o processo, na verdade. Só atinge o propósito quem passa pelo processo. Então, assim, isso, a gente tem que passar pelo processo. Em algum momento da nossa vida, a gente vai passar pelo processo.
E eu tô no meu processo. Eu tô no meu processo de cura também, ainda de rejeição, de abandono. Eu tô no meu processo de cura da carne, sabe? Eu tô no meu processo Eu tô no meu processo com ele. Sim, você tá assim, construindo, de né? dias de eu fechar a porta do meu quarto e falar, Deus, eu não quero mais... Quero fazer mais nada hoje, eu só quero ficar contigo. Sabe? Tipo, vem aqui, senta do meu lado, conversa, fala, que eu quero te ouvir. Maravilhoso. Nossa, é muito incrível isso. Sabe? Mas é o processo. O que você falaria pra você, assim... passando pela pior fase, assim, se você vê seu momento, assim, de, trevas mesmo, assim, que você tá no fundo do poço, o que você falaria pra Bruna ali, que tava nesse meio, querendo ou não, que... é muita luxúria, assim, é muito glamour, assim, é uma vida que as aparências eu não importam enxergava. mais do que a essência, digamos. Então, você não enxergava, mas hoje, a Bruna de hoje enxerga. O que você falaria, assim, pra uma pessoa que tá passando assim, na mesma coisa? O que eu falaria... Se você pudesse falar, minha filha... Se eu pudesse falar pra mim, quando eu tava lá no fundo do poço... E o mais incrível é que eu tava no fundo do poço, mas eu tinha alguma coisa aqui dentro, que na verdade eu sabia que era a presença, que me falava, vai dar tudo certo. E eu chorava, e eu passei noites e noites em claro, chorando. E pedindo o quê pra Deus? Falando, preencher Deus, o vazio. Não, eu falava, Deus, até quando? Até quando eu não aguento mais? Repetir os mesmos padrões, viver a mesma mesmos situação. padrões, a mesma situação, passando pelo mesmo ciclo, tipo assim, Deus, mas eu queria tanto, sabe? Antes de vir pra cá, eu tava ouvindo um louvor que diz assim, aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, Eu vi isso ontem. aquele papel que você não assinou, sabe? Tudo isso era Deus. Sim. Então, eu falava, Deus, mas eu queria tanto, sabe? Mas tá bom, mas eu sofri entendendo o que ele tava fazendo. E assim, Isa, eu ainda estou no meu processo de, tipo, profissão, tá trocando de profissão, o meu processo financeiro, sabe? Que é o deserto financeiro, né? Que ele me deu muito. Isso. Né? Ele me deu muito. E agora no pouco, e eu era muito não era tão grata como eu sou hoje, mas agora no pouco eu tenho que aprender a ser grata também. Isso. Porque quando muito vier de volta, eu sei que ele vai prover. Isso, com certeza. Sabe? Então... A gente tava falando com a Lizzie Bennett agora há pouco, e ela trouxe muito isso. Como é que você vai saber o que é a luz se você nunca viveu a escuridão? Assim, é como se você... você tem só aquilo de referência. Sim. E não é que você precisa sofrer pra você aprender. Exatamente. Mas você passa a ser muito mais... Você entende, você percebe onde que... Essa gratidão, ela se instala em tudo, né? Eu sempre falo que quando você tá num deserto... Que quando você tá, assim, no seu processo financeiro, espiritual, profissional... Cara, se você olha pro lado e você acha que não tem mais saída, agradeça. Porque pode ter certeza que depois disso você vai viver a melhor fase da sua vida. Muito isso mesmo. É o seu processo. Apenas agradeça. Bruna, porque eu tô sem dinheiro, minha conta tá negativa. Meu amor, se você vê minha conta, entendeu? Agradeça. Sim. Porque lá na frente... Com certeza você já passou por isso lá atrás, só que você não lembra. Eu lembro. A gente se desespera. As pessoas... Acho que as pessoas estão lembrando, sim. A gente se desespera, sabe? A gente se desespera e a gente não lembra de tudo que Deus já fez. Sim. De tudo que... Eu fico pensando, assim, tudo que eu já passei na minha vida. Eu já fui presa na imigração. Eu dormi 3 dias no aeroporto. Eu já passei perrengue, assim, de tipo... Quase fome. Fome, graças a Deus, eu nunca passei. Tá. Mas, assim, perrengue, Tipo sabe? o quê? Tipo, de não ter dinheiro... Olha isso, de não ter dinheiro pra pagar meu aluguel. E no mesmo dia, eu fechar um trabalho que me pagava na hora, sem... Tipo assim, do nada, surgiu um trabalho do nada. E era o valor exato, né? Aconteceu isso esse ano. Na pandemia, na Páscoa, eu tava fazendo ovo de Páscoa pra vender, porque eu tenho uma marca de doces saudáveis. Ai, que bacana. Já fala aí o nome, que aí a galera Bruna segue. Vieira Doces Saudáveis. Ótimo. Eu tava... No dia seguinte, eu tinha que pagar meu aluguel. E minha conta negativa. Nossa. Você tinha que vender quantos ovos pra pagar esse aluguel, gente? Amiga, você não tem ideia. Eu recebi uma encomenda
de 11 ovos de Páscoa. No dia seguinte, eu virei à noite fazendo ovo de Páscoa. E o cara queria no dia seguinte. Eu sempre falava que era com 3 dias de antecedência. Ele falou, Bruno, eu preciso desses ovos amanhã, 10 horas da manhã. Eu falei, tá bom. Eu virei à noite. Eu e a Mari, que mora comigo. Que legal. Eu virei à noite, ela me ajudando. A gente foi dormir, era tipo 3h30, 4 horas da manhã. E o valor era exatamente o valor do meu aluguel. Nossa, muito Aí tu vem me falar que não isso. é Deus? É Deus. Tem gente ainda Ele que acredita sempre numa proveu. casa. Eu sempre falo, Deus, se tu me deu bom gosto, é porque uma hora porque tu vai prover. Entendeu? É bem Vai isso. prosperar. E é isso, é só E como guardar. é que você mantém essa mentalidade tão positiva? Amiga, é difícil. Porque eu acho que as pessoas falam, mas como? Tá tudo, tipo, tem uma galera na escuridão assistindo a gente e fala, como é que eu me sustento, como é que eu me reergo, como é que eu mantenho uma mentalidade positiva e uma expectativa em relação ao futuro. Porque é comprovado, a sua expectativa, a sua crença em relação ao que você vai viver determina a experiência. É isso, você tem que ter a certeza daquilo que você vai viver. Você tem que ter a certeza. E outra coisa, na verdade são 3 coisas, né? Você ter a fé inabalável e crer exatamente no que Deus, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo vai passar, mas Ele vai cumprir. A segunda é adorar Ele de manhã, de tarde, de noite. Palavra, adoração, louvor, onde quer que você esteja, seja grato. E a terceira é estar perto de pessoas que estejam com a mesma sede e fome da presença que você. Porque aquelas pessoas não vão deixar você cair. Nossa, sabe? é forte. Por exemplo, quando eu tô mal, que eu tenho os meus dias mal, que eu acordo e que eu falo, Deus, tu não vai fazer nada? Sério que tu vai ficar... Às vezes eu converso numa boa, tipo, com ele. Eu falo, Deus, é sério que tu vai ficar, tipo, sem falar nada comigo hoje? Aí vem alguém. E aí, o que eu faço? Eu tenho 2 amigas. Uma delas eu falo com ela, inclusive a conversa dela é fixada no meu WhatsApp. Porque a gente se fala todos os dias, porque eu sei que ela vai falar, amiga, não desiste. É como se fosse uma relação. Tem dias que você acorda 90% e o seu parceiro 10%. E ao contrário acontece. E ao contrário acontece. E comigo e com Deus é exatamente assim. E comigo e com ela é exatamente assim, entendeu? Então, esteja perto de pessoas que sejam assim. Isso. Que estejam estejam no mesmo propósito que você, que queiram a mesma coisa que Aí você. é importante falar pra galera, tipo, não é que aparece alguém, você atrai por ressonância. Amiga, semelhante atrai semelhante. Não Atrai. tem como você querer uma amiga assim, que é alto astral, se você for uma pessoa Sim. negativa. Não, você tem que tomar a decisão. Nossa, você falou tudo. Porque a galera tá assim, ai Deus, me manda uma amiga, mas a pessoa tá afundada, não consegue ajudar nem um tico essa pessoa. Como é que você vai atrair uma pessoa igual? Gente, mais caos atrai mais caos. E eu vou te falar uma Desespero coisa, atrai mais Isa, Deus desespero. tira. Quando você vê que Deus tá tirando alguém da sua Você vida, deixa, minha filha, deixa. chora. Deus, tá bom, pode tirar. E eu passei por isso. Eu passei, Deus, mas eu gostava tanto daquela pessoa. Deixa. E aí Deus falou assim, não, vai, pode ir. Tem Deixa. pessoa que quer ainda E brigar amiga, por ele isso. traz. Ele vai trazendo. E vai afastando. Ele afasta e ele traz. Ele traz. É impressionante. Deus vê coisas que você não vê e ele ouve coisas que você não ouve. Sabe uma coisa que eu tô me sentindo muito forte de falar? Tem pessoas que estão sentindo esse chamado pra alguma coisa. É tipo uma mudança de rota, uma mudança de consciência, uma mudança de tudo. E, tipo, Deus tá tirando mesmo, assim. Eu vejo que, assim, esses próximos 3 meses, principalmente pra quem tá assistindo a gente, é de renovo. Só que pro renovo, ele precisa arrancar pela raiz aquilo que não é. Então, tem gente saindo da sua vida que você fala... Meu, pra quê? Não questione, deixa. Porque quanto mais sair da sua vida aquilo que não é... Não questiona. Vai chegar gente que tá na mesma vibe. Na mesma vibe, eu digo, semelhante a você. Pessoas que vão te alavancar. Porque a partir do momento que você escolhe, eu quero viver esse futuro. Independente, relacionamentos, sucesso, família, eu quero viver isso. Quando você toma a decisão, o universo, para quem não acredita em Deus posiciona estrategicamente as pessoas para que você consiga alcançar isso. Sim. E tudo que não for em direção a essa decisão que você tomou, é descartado, é limpado, é retirado. E ele tira. E tira mesmo.
Então, e pra assim, ao Deus invés de te dar ficar um novo, lamentando, você precisa tirar o velho. Então, ao invés de ficar lamentando o que foi, agradeça, porque tá vindo uma coisa muito melhor. Eu postei isso esses tá dias. algo Pra Deus novo. tirar o novo, pra Deus fazer algo novo na sua vida, o velho tem que sair. Não tem E espaço. tem gente que não tá vivendo o novo de Deus. Porque tá pegado no Porque velho. tá pegado no velho, tá pegado no passado, Em entendeu? amigas, Deus em quer te dar status, Deus em- quer te dar o cruzeiro, mas tu tá pegado no barquinho ali, exatamente. entendeu? Exatamente. É literalmente isso. E eu vou falar uma coisa, tá? Esse podcast tinha vários convidados, assim, na lista. A gente entrou em contato com vários. Todos, amiga. Não tem uma pessoa que não tá nessa mesma frequência. Que não tem uma conexão espiritual mais Ai, divina. amiga, É uma coisa assim... Eu falo, Deus... Eu Isa, nunca eu vou te imaginei falar que eu ia que adentrar esse mundo evangélico, mas Sim. cá estou e eu tô amando. E não é nem o mundo evangélico, eu nem falo da religião mesmo, é porque eu não gosto de falar de religião, Acho que cada pessoa sabe? tem uma religião. Cada um tem sua religião, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de enfatizar a religião, porque eu acho que as pessoas, o ser humano, o que estraga eles é a religião. Tem pessoas que são muito religiosas e acabam, tipo, passando por cima da palavra, passando por cima do que Deus quer, sabe? Isso. Mas eu não imaginava que tinha tantas pessoas buscando a mesma coisa, sabe? Sim. E Porque tem muitas. Tem muitas. E tem gente que tá com vergonha de ir na igreja, tem gente que tá com vergonha de mandar uma mensagem pra Bruna pra pedir uma oração. Amiga, e eu tem era gente essa pessoa. Você era essa pessoa, eu também era. Hoje eu sou a pessoa que Hoje tá eu lá sou na igreja descarada. berrando. Hoje eu mando já mensagem, ô Bruna, não tô legal, vem aqui em casa, É. vamos orar. Porque assim, quando você... Eu acho que, assim, acho não. Mulher mesmo tem essa sede, essa vontade, só que às vezes tem vergonha, tem medo, não quer mostrar essa fragilidade. E quando você mostra essa fragilidade, você pede ajuda, tudo se organiza para que você receba isso. É muito lindo. É muito lindo. E as pessoas olham a gente em Instagram e tudo mais e acham que não tem problema, que não... Eu tô ali e eu vou te falar, Isa, muitas vezes... Tem dias que eu acordo e que eu falo, meu Deus, o que eu vou falar, sabe? Como que eu vou passar? Mas eu tô ali passando, porque eu sei que tem pessoas que vão ouvir, que precisam ouvir aquilo. E às vezes eu acordo e eu oro, eu falo, Deus, me dá força, me dá uma palavra, me dá um... Direcionamento. Me dá um direcionamento, me diz aqui o que eu preciso falar. E às vezes eu falo, Isa, uma coisa que, assim, Deus coloca no meu coração em questão de... Eu vindo pra cá, por exemplo, eu tava me maquiando, começou um louvor, esse que eu te falei, aquele sim que você não ouviu, aquele papel que você não assinou. Eu me maquiando, aí eu comecei, Deus, quantos nãos eu já levei na minha vida, porque eu era modelo. Cada agência que eu entrava era um não. Sim. Eu fiquei uma semana em São Paulo, eu levei não de todas as agências. Todas. A última agência que eu entrei, eu levei um sim. Nossa, e olha que louco. forte. Eu tinha 19 anos. Eu levei sim de uma agência, depois de ter passado por todas. A agência que eu tinha certeza que eu ia levar sim, eu não levei. Só que era a agência que eu queria, porque pra mim era a melhor agência de todas. 3 anos depois, eu saí dessa agência e essa agência que me chamou pra eu trabalhar pra eles. Nossa Senhora. 3 anos depois, ou seja, eu passei por um processo de não na minha vida, lapidação, e depois eu fiquei nessa agência mais 3 anos, que foi uma agência assim que, meu Deus, mas os nãos que você não ouviu, talvez se eu tivesse ido com 19 anos pra essa agência, eu não teria trabalhado tanto que eu trabalhei depois, entendeu? E aí eu tava hoje me maquiando ali, ouvindo esse louvor, aí eu comecei a pensar, meu Deus, Jesus, olha onde eu tô. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei com R$200 no bolso, eu não sabia nem onde eu ia dormir. Mesmo, amiga. Não acredito. Eu não sabia nem onde eu ia dormir. Nossa, olha Eu não- E Deus foi apresentando as pessoas. Hoje eu consigo enxergar que é Ele, sabe? Deus Sim. foi me apresentando as pessoas, foi me colocando nos lugares certos. Só que é muito engraçado. Uma coisa que ela falou, tá, gente? Não é assim, ai, porque ela tem uma estrela e Deus falou, eu vou te apresentar. Não. Ela pedia. Tipo, do jeito dela, ela falava, meu, vai dar certo, só que eu preciso de ajuda. Alguma coisa me ajuda. Então, assim, às vezes você não precisa ter o nossa. Mas também, se não desse certo, eu pegava o ônibus e voltava pra casa, entendeu? Não, mas não tinha essa Voltava pro opção, sul. porque você tinha essa crença. Porque eu sou assim. teimosa. Não tinha essa opção, porque eu falava, eu não vou voltar. É uma resiliência, tá, gente? Isso aí não é também... Eu falava, eu não vou voltar. Eu vim pra morar aqui, eu vou morar aqui. E aí eu me maquiando hoje, ouvindo esse louvor, eu falava, meu Deus, quantos nãos eu já ouvi, sabe? Hoje eu tô com 30 anos, eu cheguei aqui com 19, com uma mão na frente e outra atrás. Sem agência, sem nada. Olha tudo que eu já passei, eu nunca desisti. Aí eu fui lá e postei isso. Tipo, eu me maquiando.
Aí eu tava vindo pra cá, tipo, umas 15 mensagens, assim. Aí eu falei, Deus, obrigada. Porque às vezes aquela pessoa, por conta da minha mensagem, ela, sabe, ganhou o dia dela. Desperta. Ou ela se levantou, como eu já ouvi, amiga, é que a gente não pode botar isso em público, né? Divulgar. Mas eu já vi coisas do tipo, Bruna, você... Quando eu te vi descendo... Eu postei esses dias, quando eu te vi descendo nas águas, você levantou, assim, a minha religiosidade. Você, tipo, me trouxe à tona de volta quando eu vi você descendo nas águas. Eu já recebi mensagens falando que, Bruna, eu tava a ponto de tirar minha vida. Nossa, que eu lindo. Vi uma mensagem sua e por conta vi uma mensagem do seu pai. Por conta da mensagem do seu pai, eu comecei a te seguir e tudo mais. Quando meu pai me apresentou no púlpito também, tipo, a gente recebeu muita mensagem que a gente teve que fazer reunião de cura de paternidade. Nossa, é isso que eu ia te falar. Assim, o que seria a sua principal mensagem para pessoas que têm essa síndrome de rejeição e abandono? A gente tá falando não só de pessoas adotivas, mas acho que tem muita gente que passa por isso. Acho que principalmente mulher, né? Porque também. A gente, querendo ou não, Isa, mulheres, a gente é muito mais apegada aos pais. Eu era muito mais apegada ao meu pai. Hoje, até com o meu pai, Luísa, eu sou muito apegada a ele, assim, quando eu tô na minha cidade. Eu quero sempre estar com ele, porque é a paternidade. Tipo, eu olho meu pai, foi o que eu falei, eu olho meu pai assim, eu falo, meu Deus, chega a me dar uma coisa, tipo, que eu quero um homem igual, eu quero um varão igual ao meu pai, sabe? E, tipo assim... É uma admiração, mas não existia essa admiração. E assim, o meu pai aumentou um padrão que, tipo, antes eu falava, eu quero um homem assim, assim, mas, amor, depois que meu pai chegou, que eu olho pra ele, eu falo, pai... Tu deu uma bagunçada aqui no sentimento, porque eu olho pra ti e eu falo... vai ter que ele ser dali pra aumentou cima. o padrão, assim, muito. Mas, assim, eu acho que, principalmente pra mulher, essa cura de paternidade... Mas da rejeição e abandono, porque as pessoas se sentem rejeitadas pela mãe, pela vida, assim, pelo namorado. Acho que isso se manifesta de várias formas, amiga, né? Isso é uma cura você com você. Eu não sei se você já fez o método CIS. Já fiz. Eu fiz também. Fiz agora. Um beijo pra Camila, que um dia eu vou entrevistar ela ainda. Pro Paulo, querido. Pro Paulo. O meu pai ministra na vida deles, eles são maravilhosos. Lindo. Tem uma dinâmica no método CIS que é de perdão. E quando eu fui pro método CIS, por eu estar nesse processo com Jesus, assim, muita coisa... Você foi agora em São Paulo? Foi agora. Eu tava lá. Mentira. Juro. Mas eu não consegui assistir o terceiro dia, mas fala. Amiga, eu saí de lá às 7 horas da manhã. Eu virei à noite. Lá é pau. É pau. E aí, tem uma dinâmica lá... Do perdão. Já anota, gente, isso aí. Porque... Vários tipos de perdões, né? E por eu estar nesse processo com Jesus e tudo mais, eu sei que muita coisa eu já fui curada, muita coisa eu estava ali, e pra mim tava tudo bem, tipo, não fazia muito sentido e tal. Mas eu sei que Jesus tinha me colocado no método CIS, porque eu entrei no método CIS 24 horas antes, eu nem sabia que eu ia fazer. Porque eu vi o meu pai com o Paulo, mandei mensagem, falei, pai, eu quero ele, tu tem certeza? Falei, tenho. E eu sabia que alguma chave minha ia virar lá dentro. Eu sabia que eu não tava ali por acaso. Essa expectativa. Aí veio o perdão do pai, da mãe. Eu já perdoei meu pai, tipo, tem muito tempo, assim, dentro do meu coração. Ele sabe disso. Foi um processo, tudo, eu não perdoei ele. No dia que eu vi ele, eu perdoei ele, sabe? Foi um processo pra eu perdoar e tudo mais. Já tinha perdoado. Mas nessa dinâmica de perdão, o Paulo fala assim, peça perdão pras pessoas que você magoou. E tudo mais, peça perdão pra você. Aí eu... Auto perdão. Amiga, eu nunca tinha me pedido perdão. Nossa, olha isso. Aquilo ali foi tão forte pra mim. Tão forte. Eu quase me joguei no chão de tanto que eu chorava. Bruna, me perdoa por tudo que eu fiz você passar. Me perdoa pela humilhação que eu fiz você passar. Pelas noites, por tudo que eu fiz você passar, me perdoa. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não sabia, essa é a eu não sabia o que eu tava fazendo. Então, esse negócio de cura e abandono é exatamente isso. Não adianta você querer o perdão das pessoas se você não perdoar a si mesmo. Porque, querendo ou não, é você que se coloca nesse lugar. Óbvio que tem as crenças limitantes. Não, mas são crenças do seu abandono, só da que sua rejeição. Essa consciência que você não tinha lá atrás.
E aí muitas pessoas culpam o outro, a situação, Deus. Só que é o que você tinha naquele momento. É você ter uma misericórdia com você mesma. Você olhar pro seu passado e falar, meu, desculpa que eu não tinha entendido antes, mas era o que eu conseguia. Gente, já faz esse exercício hoje, já vai no espelho. Esse foi e já pede muito forte, amiga. E eu pedi muito perdão pra Deus. Tipo, Deus me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que você tentou. Mas e eu fechei a porta. Você não tinha essa consciência. Então é lindo isso. É assumir que você fez o melhor que você pôde com as condições que você tinha naquele momento. E aí, às vezes, é essa chave que tá faltando. Porque como é que você vai perdoar o outro se, no fundo, você nunca fez isso por você? Exatamente. Não tem como você dar pro outro algo que você nunca fez. Exatamente. E tinha uma dinâmica também, que era também de perdão, para você perdoar os seus pais, por tudo que eles falaram pra você enquanto você era criança e tal. E a coisa muito louca é que naquela semana eu tinha tido um sonho. E o meu pai é ótimo em interpretar sonhos. E foi um sonho muito louco, assim, que eu via carro, eu via mar, eu via passaporte, tinha passaporte, o tempo todo aparecia passaporte no meu sonho. E aí eu contei meu sonho pra ele, ele falou, filha, carro, avião, nananã, é ministério. Mar é povo, passaporte é identidade. Deus quer te dar uma nova identidade. Tipo assim, pá, 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 pá. Aí naquele dia da dinâmica do perdão dos pais, eu só via os meus pais biológicos, eu não via os meus pais adotivos. Que lindo. E aí eu via meu pai aqui, minha mãe aqui. E a história e eles dos me dois. beijando e pedindo perdão pra mim. E eu falava, gente, tá tudo bem. Eu via. E eu falava, gente, tá tudo bem. Eu perdoei. Isa, é uma coisa tão... Eu falei isso uma vez na minha vida. O perdão foi o sentimento mais lindo que eu já liberei no meu coração. Nossa, que lindo. Porque, assim, você falar, eu te perdoo é uma coisa. Você sentir que você liberou o perdão é completamente diferente. Assim, a minha mãe de sangue, ela me pediu perdão. E ela não precisava ter me pedido. Mas tem uns 4 meses, assim, que a gente subiu um monte juntas. Nossa, e lá lindo. em cima no monte, ela chorava e ela me olhava e falava, filha... Ela falava, filha, me perdoa. Me perdoa, a mãe não tinha condições de te criar. E eu falava, mãe, tá tudo bem. E aí, naquele momento, eu me senti culpada por ela estar me pedindo perdão, sabe? E eu falava, mãe, tá tudo bem. Porque eu nunca senti no meu coração que ela precisava me pedir perdão. A mesma coisa. Mas ela precisava, Mas né? ela precisava. Mas era um perdão com ela. Com ela, exatamente. E assim, eu sei, eu tenho a plena convicção que ela não... Que ela só me deu mesmo. Porque primeiro, porque ela sabia que aquele casal não ia tirar ela da minha vida. E porque ela realmente tinha que escolher. Ou eu como e te amamento... Tem gente que fala, minha mãe me rejeitou. Eu vejo por um outro lado. Não, amiga. É uma pessoa que ela se despiu do ego, da necessidade de ter que ter. Gente, quem quer entregar um bebê? A minha mãe me teve com 22 anos. É incondicional. 23 É muito anos. incondicional. É um amor, assim, que excede o entendimento. Fala, eu não consigo. Você assumir isso, você tem que ser muito foda. É exatamente você tem que isso. ser muito mulher, assim, o meu pra você sonho é falar ser isso. mãe. Eu já tive enteada. Porque uma eu mãe, sei que é completamente mais ou menos, diferente. Você poderia falar, eu quero. É minha, porque é minha e eu quero. E ser Só que completamente daí você ia egoísta. sofrer. Então, por isso que é um amor incondicional. A definição de amor incondicional. Exatamente. Tipo, é seu. Parece que você tá tirando seu útero, você tá tirando seu braço, assim, pra entregar, porque você não consegue cuidar. É lindo isso, assim. Eu acho que é uma humildade também de aceitar. Aí eu fico imaginando o quanto ela não sofreu. Entendeu? Olha tudo que ela deve ter passado na vida dela, certeza. Pensando. E o sentimento recorrente de culpa. De culpa e de tipo assim, o que a minha filha vai pensar quando ela crescer? O que ela vai pensar de mim quando ela crescer? E assim, Isa, se tem uma coisa que eu falo e que eu me gabo e que eu falo, porque você se acha por conta disso, não. Eu tenho certeza e Deus conhece o meu coração. Eu sei do coração que eu tenho. Eu nunca olhei pra minha mãe e falei assim, você me abandonou. Nunca. Eu nunca chamei a minha mãe pelo nome. Eu sempre chamei ela de mãe. E a minha mãe adotiva tem ciúmes, né? Lógico, a minha também, mas só de falar. Eu sempre chamei de mãe. Desde o dia que eu comecei a falar, eu sempre chamei de mãe. Acho que não é um ciúmes, né? Mas é assim...
É instinto materno, né? Também é muito forte isso. Mas é outra coisa que a gente não pode... Eu tenho sonho em ter um filho adotivo. Eu sabe? também, eu já vou ter, eu já manifestei. Não sei se é porque... Eu e meu marido. E já vem muita revelação que vai acontecer. Eita! E eu escrevi certinho como ela é, o jeito dela. Amém! Amém, quando amiga. vier, eu vou saber, não vai ser isso. Já manifestei. E eu Você tenho muito sonho de ter uma filha adotiva, sabe? Mas... Já é seu. Se Deus colocou isso no seu coração, já é Não, eu sempre falei que eu quero. E eu tive enteada, né? Eu sei que não é a mesma coisa, mas assim, cara, é um amor, é uma coisa que eu criei você ela, sabe? É uma... Você escolhe. É mais lindo, gente, do que ter um filho biológico. O que é ser adotivo? Vou Significa que essa você foi nasceu. a minha narrativa que eu tive que reconstruir. Porque eu achava muito mais lindo uma mãe biológica com um filho biológico. Hoje eu olho uma mãe que adotou e eu falo, é muito foda. Porque você escolhe amar. Literalmente, algo que, assim, não é do seu sangue. Você cresce no coração da sua mãe ao invés de crescer na barriga dela. É uma escolha muito, é 100%, é tudo ou nada. Tipo, aquilo é meu, é muito lindo, é muito maravilhoso. Só pessoas com alto grau de empatia, no mais alto nível, conseguem fazer isso. São pessoas, assim, literalmente, que falam, é isso. Então, é lindo, amiga. Isso aí é lindo, é maravilhoso. Acho que a gente está desconstruindo algo também que a gente ainda vai rodar o Brasil, ir para a Câmara dos Deputados, a gente vai apresentar uma lei, já estamos organizando isso para desburocratizar o processo de adoção no Brasil e desmistificar esse tabu que é a adoção aqui no Brasil. Porque tem gente que fala, eu não vou falar porque meu filho vai se sentir diferente. Acabou. Uma mentira, assim, ela acaba, destrói uma família. Então, a gente, graças a Deus, teve muita transparência no processo de adoção e também sua família, minha família, construiu uma narrativa que é real, de que é lindo, de que é maravilhoso. Exatamente, de que não é uma coisa que, eu não vou contar, vou sofrer bullying. Gente... Nossa, é lindo. É natural. Você foi escolhida. Você foi escolhida, exatamente. É isso que eu penso também. Você foi escolhida. Você foi abandonada ou você foi escolhida? Porque eu não olho pra rejeição, eu olho pro momento que Deus me falou. Minha filha exatamente, é aqui. exatamente. Frente, você que escolhe. Você que escolhe. E você que, tipo, dá o start, entendeu? Você muda a história que você se conta, que as pessoas te contaram. É da maneira que você escolhe. Você escolhe ser abandonada ou você escolhe ser uma escolhida? Muda tudo. Tudo. Quando você muda essa história que você se conta, muda. Exatamente, é um mindset. É mais a sua identidade. É muito lindo isso. Amiga, a gente já excedeu o nosso horário. Mas, a gente já vai ter uma parte 2, a gente já pode pensar nisso. Ai, vamos! A gente vai fazer um curso de adoção. De várias coisas. Pra pais que estão pensando em adotar. Porque, tem muita gente eu não tenho pai ainda, mas eu posso fazer o curso. Não, mas tem muita gente com medo de adotar e a gente desconstrói isso. Porque nós somos frutos de uma adoção. E a gente é demais, tá, gente? Você quer? Mas Mas é porque é isso, amiga. As pessoas têm um pouco de medo, a gente vai desconstruir esse tabu. Acredito Nossa, que demais! Já vamos ter essa missão. Que demais. E, nossa, amiga, queria te agradecer muito pela confiança. Eu que agradeço de coração, por ter vindo convite. até aqui. A sua história inspira muito. Continue sempre falando, assim, dando os teus testemunhos, porque é de Deus mesmo. Você é muito usada. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço. Já vamos programar testemunho da cura e de paternidade. O próximo testemunho vai ser de relacionamento, casamento e filhos. Nossa Senhora. Daqui a uns 2 anos. Se Deus, a hora que vir amor, vai ser assim, ó, pá, se Deus quiser. Isso aí. Igual aconteceu contigo, né? Eu falava sempre, com 23 anos, foi em 6 meses. Dois em dois. Quando é de Deus, amiga, quando é de Deus. Não vai esperar pra quê? Não, acho que é a decisão que você toma. A expectativa que você tem, é daqui 2 anos, e vai ser. Você profetiza, você manifesta, você decreta, você cria. Deus, eu já falo, Deus não é 2 anos, 2 anos é muito tempo. Eu já tenho 30, amiga. Eu quero ter 3 filhos. Tá super nova, gente, mas eu entendi a pressa. É de alma. Você nasceu pra isso, amiga. Amém. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Beijo.